Vamos falar sobre Apocalipse. Sobre o Apocalipse, vamos? Sobre Apocalipse. Por que tanta gente fala que é a Igreja Católica prostituta do Apocalipse? É um simples erro de geografia ali. Geografia? Essa é boa. É, porque diz que a prostituta do Apocalipse se assenta sobre 7 montes, né? E sobre as 7 colinas, né? E essas colinas, elas são, na verdade, a cidade antiga de Roma, né? É o Império Romano. Tanto que a gente viu o videozinho hoje, o cardeal, ele tá olhando do Vaticano pro lugar onde ficava Nero. Ou seja, ele tá olhando de fora da cidade antiga pra onde era a cidade antiga. Hoje a cidade tá justamente onde Pedro foi crucificado, no Vaticano. Mas naquele tempo eram aquelas 7 colinas ali. Claro que hoje a cidade já englobou tudo, né? Roma cresceu bastante, a cidade de Roma cresceu bastante recentemente. Mas eles pegam essa passagem, né, que aparece uma prostituta sobre os montes, e eles identificam a cidade de Roma com a igreja de Roma. Isso é um grande problema, porque se o fato de aparecer o Império Romano no Apocalipse como uma prostituta que foi contaminando todos com a idolatria, faz da igreja de Roma o próprio Império Romano, igual o Adriles falou aqui, né? Ah, são os romanos que mataram a igreja, mataram Jesus Cristo, então essa igreja aí é assassina e tal. Se fosse assim, a gente não teria uma carta de São Paulo aos romanos. Porque enquanto São João estava escrevendo essa profecia, existia uma igreja em Roma, né? E alguém aqui acha que João estava dizendo que a igreja de Roma era corrompida? Alguém acha que no tempo de João ele estava falando isso? Então assim, o fato da igreja ser de Roma, ou seja, estar na cidade de Roma, não quer dizer que, por isso, ela é responsável por tudo que Roma fez. Afinal de contas, né? O Império Romano perseguiu a igreja de Roma, né? Matou Pedro e Paulo lá em Roma, matou Santo Inácio de Antioquia, levou ele para Roma. Enfim, então tem que fazer essa distinção. O Apocalipse, ele fala do Império Romano como essa prostituta, e aquilo ali é símbolo de todos os impérios ao longo da história que disseminam erros pela humanidade e perseguem a igreja, né? Então não é necessariamente só o Império Romano. Por exemplo, se o Trump começa a dizer que é justo fazer um genocídio, né? Jogar uma bomba atômica, matar toda uma população. Se ele diz isso, ele tá agindo como uma prostituta do Apocalipse, né? Ele tá embriagando as nações com o seu vinho. Agora, não é por isso que eu vou dizer que a igreja dos Estados Unidos é a prostituta, né? Se o Trump começa a falar uma coisa dessa, então a igreja... Não, a gente começou o podcast falando disso. Poder político, poder religioso, né? São duas coisas diferentes. Tem um fato também interessante nessa questão toda, que eu acredito que tem um plano espiritual por trás desse conflito. Porque antes do ataque dos Estados Unidos e tal, Israel contra o Irã, iniciar ali, né? Existiu uma manifestação no Irã. E essa manifestação, eles queimavam a estátua de Baal. E essa estátua estava com a bandeira dos Estados Unidos lá. E os caras acreditam realmente que o grande Satã é a nação americana. Caramba, hein? E aí tinha lá o pessoal protestando com aquele negócio lá, a cara do Trump e o círculo com o traço vermelho na cara, entendeu? Então, a nação iraniana, ali de um certo modo, os manifestantes principalmente, né, crê perfeitamente que os Estados Unidos é o grande Satã. Que são xiitas, né, também. Aí bota fogo nos Estados Unidos. Aí os Estados Unidos começam a bombardear o país, entendeu? Aí você tem essa perspectiva. E aí? O que vai acontecer? Vai continuar escalando essa guerra, esse conflito? Isso eu não tenho ideia, né? O problema é esse, né? A gente pega o Apocalipse, a gente sempre associa ao fim dos tempos. Como se o Apocalipse fosse um livro da Bíblia e tivesse sido escrito só para os cristãos do último tempo, né? A gente tem essa ideia, né? Por exemplo, a gente tava falando de Apocalipse, a gente tá falando agora dessa guerra, o que vai acontecer e tal. Então a gente tem uma expectativa, assim, de que o Apocalipse é um livro que durante esses 2000 anos podia ser ignorado por todos os cristãos, porque não aconteceu nada daquilo ali. E agora, na última geração, é que ele tem sentido. Quem pensa assim sobre o Apocalipse, ele só fala sobre o fim do mundo, só fala sobre o último momento lá da humanidade, tende a achar que as coisas que acontecem agora são as que estão no Apocalipse. Por quê? Senão ele vai ficar de fora, né? Se o Apocalipse é um livro que foi escrito para os últimos cristãos, ele tende a querer colocar ele entre os últimos cristãos, senão ele fica de fora da narrativa do Apocalipse. E o Apocalipse é muito mais profundo que isso, né? Ele tem a visão, assim, que eu acho mais... A igreja ela deixa aberto, né, as interpretações sobre o Apocalipse. Não tem, assim, muito claro uma interpretação final, assim, do que é o Apocalipse. Divide os teólogos, né, os exegetas. E a que eu mais gosto, assim, é que eu acho que concilia melhor o que os padres da igreja falaram, com o que as pessoas hoje dizem também, os teólogos. É a de recapitulação progressiva. Ou seja, a gente precisa ver os livros da Bíblia
como gênero literário em que eles foram escritos. Então, você tem o Evangelho, por exemplo. O Evangelho claramente é uma biografia, né? Tá tentando ali contar a história de Jesus, ele tem preocupação com início, meio e fim. Esse é o gênero literário do Evangelho. Depois, o gênero dos Salmos. Qual é o gênero dos Salmos? Bem, é uma poesia. Então você tem que considerar que é uma poesia, né, para conseguir entender aquilo ali melhor. Quando você chega no Apocalipse, aquilo ali é um gênero literário apocalíptico, que era algo que existia naquele tempo ali entre os judeus. Por exemplo, um outro livro que tem esse gênero literário é o livro de Daniel. E o livro de Daniel, Sim, o livro Tem na internet? Não sei se tem pronto assim na internet, que eu montei. Então continua, um livro que eu tava lendo Entendi, da você que NBC. montou. E no início você tem a estátua, né? Ele fala, a cabeça é com material, depois o peito é com outro, é de ouro, depois prata, e vai descendo até chegar a barro, lá no barro com ferro misturado nos pés, né? E cada um daqueles ali são os impérios do Antigo Testamento lá, que são, acho que a Síria, a Babilônia, os gregos e os romanos. Depois, quando ele passa adiante, ele faz a mesma comparação desses 4 impérios, só que agora como animais. Então ele bota 4 animais. E cada um desses animais é um desses impérios. Então eu vejo que tem muita gente hoje que pega o Apocalipse e tenta ler nele como se fosse uma crônica igual ao Evangelho, com início, meio e fim. Só que na verdade ele faz a mesma coisa que Daniel. Ele faz aquelas 7 taças, né? Os 7 selos, as 7 trombetas. Na verdade, todas elas falam do mesmo fenômeno, só que com uma profundidade maior a cada imagem que vai sendo colocada. É uma recapitulação, ou seja, fala da mesma coisa, progressiva. Então ele recapitula a mesma coisa que ele falou, dando mais detalhes, né? Ele explica um pouco melhor aquilo que ele já falou. Então o Apocalipse, ele não é do início, meio e fim. Ele tem vários ciclos ali que falam de Cristo. Há sinais do tempo do Apocalipse. O Apocalipse, ele precede esse fim dos tempos, sinais, né? De que nós estamos, digamos, tá chegando realmente. Tem alguns sinais mesmo que são reconhecidos assim como... Vamos lá, últimos tempos, a gente pode dizer que a gente vive desde o tempo de Jesus, né? São Paulo diz que nesses últimos tempos, Deus falou com a gente por seu próprio Filho, meio dos profetas. Jesus, quando fala do fim dos tempos, ele começa falando da queda do Templo de Jerusalém, né, que aconteceu há quase 2000 anos. Então, na perspectiva de Deus, pode ser que todo o tempo da igreja são os últimos tempos. Então, o Apocalipse ele está falando do tempo da igreja. Tanto que o 666 lá, se você puxar para os caracteres hebraicos, você tem lá Caesar Neron, ou seja, o César Nero, né? Ele é colocado ali como 666. Só que isso não quer dizer que lá no fim dos tempos a gente vai ter realmente o anticristo pessoa, né? Isso também pode acontecer, né? É que tem várias profecias daquilo que vem. Igual Jonas, por exemplo, ficou no ventre da baleia 3 dias e 3 noites. E isso também era sinal de que Jesus Cristo ficaria no seio da terra 3 dias e 3 noites. Pois da mesma forma também Nero pode ser uma manifestação chegando aí na rua, estão apitando aí. Vagabundo. Tem que ser. No dia 8 era domingo e o pessoal tava aí, fazendo manifestação. Aí eu tava passeando com a minha mãe aí. 8 de março, passeando com a minha mãe. Manifestação, não sei o que eu falei. Duvido que esses caras têm família. Se tivesse família, tava em casa. Verdade, né? Com as suas mulheres, né? Exatamente. É verdade. Enfim, então o anticristo, por exemplo, Nero pode ser uma figura do anticristo que vem. No meio do caminho podem aparecer várias coisas que são profecias do que será o anticristo. Mas você tem razão, tem alguns sinais que precedem o fim mesmo da humanidade, não, né? Quando eu perguntei isso, inclusive, é meio que um consenso, né? Teológico. Existe, assim. É o evangelho chegar a todos os povos. Vou tentar lembrar aqui agora de cabeça, né? O evangelho chegar a todos os povos. Então todo mundo ficar sabendo de Jesus Cristo. A internet já chegou. Depois, mas chegou a internet em todos os lugares, né? Eu não sei, pode ser que não. Tá na mão do Elon Musk? Pode ser que tenha, O Mr. Beast disse que chegou. Chegou a todo mundo agora tem internet. Foi o que o Mr. Beast disse. Bem, vai saber. Ele tava lá no meio do nada na África e lá fazendo live. Mas a gente tem que lembrar o seguinte, que esses sinais que precedem, pode ser que depois ainda tenha milhares de anos ainda passando, porque para Deus 1000 anos são um dia. Não, tô zoando. Mas o evangelho chegar a todos os povos, a conversão dos judeus, então judeus em massa se converterem, todos os judeus, não sei, mas uma conversão em massa de judeus, é um outro sinal que precisa ter.
que São Paulo fala isso na carta aos Romanos, né? Que antes do fim Israel entrará em massa, né? Então é um sinal de que antes do fim precisa acontecer. Isso não aconteceu ainda, então pelo visto não tá no final ainda. A grande apostasia, ou seja, um monte de gente abandonar a igreja. Isso acho que dá pra admitir que aconteceu, né? Desde a modernidade, desde o iluminismo até hoje, acho que hoje as pessoas não vivem mais como cristãs, né? Então pode... Mas vai saber o que é essa... Esse é o problema. Você vai dizer uma profecia antes de acontecer... por exemplo, se a gente volta há poucos séculos atrás e a gente olha pra França, cara. Você olha pra Portugal. Que mudança, Entendeu? Eu acho que tem que voltar uns bons séculos, vai, uns 5 séculos, assim, 6. Pra ver direitinho mesmo como não era. Não tanto assim, não. 3 séculos tá bom. Século 17? É. Mas aí já tá confusão danada já, né? Já começou o jogo do xadrez já. Não é antes, isso aí não... Sim, mas não tinha mais a Século coroa, não tinha mais a corte, mas você tinha o povo. Hoje nem isso, cara. Enfim, tem isso, né? A grande apostasia e o aparecimento do anticristo. Eu não sei se tem mais algum sinal, mas eu lembro desses 4. Pestes, doenças, mortes. Ah, é verdade, sim. Grandes acontecimentos, desastres naturais, né? Peste, fome, verdade, também tem esse. Eu acho que são esses 5 sinais aqui, eu não lembro se tem mais algum. Eu li recentemente isso num livro, num manual de teologia, ele estava lá os 5 que... Mas eu não sei se tem mais algum. Acho que eu lembro que eram poucos, então devem ser só esses 5 aí. Mas esse é o negócio, é muito difícil você dizer isso, né? Quando vai ser exatamente, porque Jesus disse que primeiro que não dá pra saber quando vai ser exatamente. Esse dia vai vir como um ladrão. Então, embora haja sinais... Ó, vamos ver aí, ó. Guerras e conflitos. Mas bota aí, segundo a teologia católica. Vamos pegar uma informação segura, né? Vamos ver. Calma aí, gente. Ó, agora apostasia, conversão de Israel, evangelização universal, sinais cósmicos e naturais, o anticristo, a grande tribulação. Tá bom. A grande tribulação e a apostasia, acho que estão... É um sofrimento sem precedentes. Junto, né? É de se preocupar? Mas como é que a gente vai saber quando vai ser, né? Acho que cada um tem que preocupar com a própria vida. Por isso que eu não entro muito nesse tema do Apocalipse, porque primeiro que... Assim, a maior parte das pessoas que tentaram falar do Apocalipse como a chave do presente, erraram. Por quê? Porque a gente ainda tá aqui conversando hoje, né? Então elas não acertaram, dizendo quem é o anticristo, como a coisa aconteceu, enfim. Essas pessoas erraram. Então eu, sabendo a chance de errar nesse tema, prefiro só ficar na especulação aqui, né? Eu conheço um cara que ele falou que tem um forte candidato aí pro anticristo aí. Ah, é? Tem um cara aí já. É um cara conhecido, hein? Não é? Ah, é? Conhecido não. Nicoleles contou aqui no podcast que é o Peter Thiel. Nunca ouvi falar. Não? Não. Ele foi lá no Vaticano. Mas quem é esse cara? Não sei. Deu uma palestra em Roma. Ah, é? É, sobre o anticristo. Ah, o próprio cara? Esse cara. Ah, interessante. Mas não sei, isso aí é uma coisa que é só... Tudo que a gente falar aqui é especulação, não dá pra gente saber. Tem a chance de falar besteira imensa falando desse tema aí, porque... Jesus, olha só, é legal o que acontece no final do evangelho, né? Jesus chega e fala pros apóstolos, ó, já antes de subir aos céus. Uhum. Ele fala, ide por todo mundo, tá lá no final do evangelho de São Marcos. Ide por todo mundo, pregai o evangelho, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí Atos dos Apóstolos 1 diz que nesse episódio, os apóstolos perguntaram para Jesus, Senhor, é agora que vais instaurar o reino de Israel? Então eles perguntam se agora seria o fim dos tempos, né? Que é quando a igreja vai ser glorificada, novos céus, nova terra. E aí Jesus fala que não vos cabe saber os dias, né? Que o Pai reservou. Sim. E o que ele acabou de falar é o quê? Que a igreja tem que ir batizar todo mundo e evangelizar. Então é isso que a igreja católica faz. Por isso que é uma coisa que não tá definida. Jesus não explicou pra gente como vai ser, como é que a gente vai saber? A gente sabe dos sinais, só que a gente também sabe que pra Deus um dia são 1000 anos são um dia. Então assim, podem acontecer todos os sinais e ainda passar 1000 anos até o negócio acontecer, 2000 anos até o negócio acontecer. Então é melhor a gente focar no que Jesus mandou, né? Que é pregar o evangelho e batizar todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é bem mais seguro. E o que eu acho também nessa questão toda, tem uma diferença da forma como o católico aborda o Apocalipse da forma como o protestante aborda. Porque se a gente vai ser salvo, tá, digamos assim, não é tão emocionante o Apocalipse do jeito protestante de encarar. Você pode ser pós-tribulacionista, pode ser pré-tribulacionista, você pode, a partir do momento que você pode estar sendo arrebatado, entendeu? Tudo pode acontecer.
Tem várias coisas que podem acontecer. No nosso já tá escrito, não, vai ser assim, assim, assado. A coisa já tá mais fácil, né? Já tá mais claro, não tem nada Cuida da sua oculto ali por salvação trás. e é isso aí. E outra coisa, né? O Apocalipse ele tem uma mensagem pra cada um de nós, independente da gente ser do último tempo ou não. Por exemplo, ele fala como é o culto no céu, sobre o casamento da esposa com o cordeiro, ou seja, da igreja com o cordeiro. Tem várias referências à Eucaristia, porque São João escreve o Apocalipse na segunda grande perseguição dos romanos aos cristãos, no tempo de Domiciano. E no tempo de Domiciano foi a primeira perseguição que foi em todos os territórios do Império. E no tempo de Nero, você teve uma perseguição em Roma, especificamente. Mas não era uma perseguição assim que acontecia em todos os lugares e por que você era cristão. Na época de Nero é porque os cristãos botaram fogo na cidade de Roma. Então você tinha essa perseguição por um motivo específico. No tempo de Domiciano era simplesmente por você ser cristão. Domiciano ouviu que os cristãos estavam esperando um rei que ia derrotar o Império Romano. Então ele se preocupou e começou a perseguir todos os cristãos. Nesse tempo... Entendi. Os cristãos ficaram bem abalados, né? Especialmente os da Ásia Menor, que é onde a perseguição estava sendo mais forte, ali na Turquia, e é onde São João estava. Então São João tem essa visão e escreve o Apocalipse em termos que aqueles judeus daquele tempo entendiam. E o que ele está dizendo ali é que apesar de nesse mundo parecer que Jesus tem uma derrota, parecer que o Trump é muito mais poderoso do que a igreja, né, nas coisas que ele faz, apesar dessa aparência, no fim dos tempos Jesus vence todos esses, a vingança acontece e todos nós vamos pro céu. Então é uma mensagem passada ali pros cristãos do primeiro século, né? Pra eles entenderem. Eles estavam esperando Jesus voltar a qualquer momento, né? Você lê a escritura, Carta aos Tessalonicenses, você vê que eles estavam esperando Jesus voltar, assim, a qualquer momento. Aí, de repente, começa uma perseguição em todo o império. Todo mundo sendo perseguido. Então Deus, ele manda o Apocalipse, dá essa visão a João no momento em que os cristãos precisavam entender que o reino de Deus não é desse mundo, mas que as injustiças que são feitas nesse mundo vão ser vingadas no fim dos tempos. Então tem uma mensagem teológica ali por trás também. E tem a mesma mensagem de que nós temos que fazer o quê enquanto isso? Viver a missa. Participar, se santificar para esperar o retorno, se preparar como noiva para o retorno do Cordeiro. Jesus vai vir e vai fazer a vingança. Eu tenho uma mensagem para cada um de nós hoje, né? O problema é que eu vejo que muitos protestantes leem o Apocalipse tentando fazer ali uma batalha naval para descobrir quando é o fim do mundo. Não é assim que tem que ser. Tinha que ser alguma coisa que mexesse com a vida pessoal dele hoje. E se ele acha que é só uma batalha naval para quando Jesus volta, então todos os bilhões de cristãos que viveram antes da gente, desde Jesus até hoje, e esses cristãos, para eles podiam tirar o Apocalipse da Bíblia, porque não serviu para nada, né? Se é só para dizer como vai ser o fim dos tempos e não serve para mim hoje, então eles não precisavam desse livro. A gente sabe que todos os livros da Bíblia foram escritos por cristãos de todos os tempos. Então é talvez uma reflexão para os protestantes aí pensarem, né? Se você tá lendo Apocalipse só tentando descobrir quando volta Jesus, Jesus falou que não dá para saber quando ele volta. Ou como vai ser, ou para você ter um conhecimento antes dos outros, né? Sabe? É um negócio ridículo. Você tenta tirar do Apocalipse um sentido para sua vida concreta hoje, né? Para sua vida espiritual, para sua vida de oração, para sua vida moral, né? Tenta tirar um sentido para você hoje, porque toda a escritura é útil para isso. A conversão em massa, como você falou, e há pessoas abandonando a fé. Sim. É interessante você pensar que de um lado você tem a conversão dos judeus e do outro lado você tem pessoas abandonando a fé. É que tem lá, né, que o mundo inteiro ouve falar da palavra, ou seja, a palavra chega ao mundo inteiro, tem uma grande apostasia. Sim. E uma conversão em massa de judeus, especificamente, né? E tem tem esse detalhe, a questão do rebanho, né? A igreja tende a diminuir, tende a ser perseguida. Tem no final grande tribulação, né? Sim. Então existe uma grande tribulação também no fim dos tempos, né? Agora, não tá dizendo que realmente vai ser um rebanho muito menor, né? Se bem que Jesus ele fala, né? Quando o Filho do Homem voltar, encontrará fé sobre a terra. Ele dá a entender que realmente a fé vai estar muito mais fraca, né? Talvez. Mas é especulação também. Não é necessariamente um sinal o cristianismo ser pequeno. É muita gente abandonar e os judeus se converterem. Isso é um sinal. Mas concorda comigo? Não quer dizer que... Não, agora a igreja é bem pequena, poucos cristãos. É uma grande apostasia. Mas o que é a grande? Né? Se uma alma para Deus, se Deus deixa as 99 ovelhas para buscar a ovelha perdida, o que é uma grande apostasia? Se a gente parar pra pensar... Pode ser de 10. De 100, não, 10 é uma grande apostasia. É que assim, por exemplo, se a gente for parar pra pensar em questão de perseguição, tem muito lugar que é proibido de andar com a Bíblia na mão.
É muito lugar que você A pode ser manifestação executado. ali acho que era proibido, hein? Essa Passei por um lado manifestação aí, cara, se eles ganham um pouquinho mais de espaço, esses bandos de vagabundo que atrapalha a vida do trabalhador em plena, né, porra. Quarta-feira o cara tá no... O cara tá, pô, depois do trampo, querendo chegar em casa, sei lá, pra fazer o quê? Pra ver o jogo do Corinthians, aí o cara não. Não pode, porque tem manifestação na Paulista. É verdade. Nossa. E só tinha jovenzinho lá, sabe? Aquele jovenzinho típico desse tipo de manifestação, né? Cabelinho pintado, a roupa característica, né? Estavam todos de uniforme lá.